Olá para você, seja bem-vindo ao Projeto Estudando, e o vídeo de hoje será sobre Harry Potter e a sua relação com a história. O que a gente pode aprender, o que a gente pode entender entre Harry Potter e a história. Na verdade dá para fazer diversos vídeos sobre isso. Hoje eu vou me centrar especificamente em um personagem apenas, uma relação apenas. Perfeito? Então vamos lá. Para quem não sabe, a J.K. em 1991 se mudou da Inglaterra para Portugal. Ela viveu na cidade do Porto durante algum tempo. Ela estava passando por alguns problemas na Inglaterra. Ela tinha sido assaltada, tinha se separado, a mãe dela tinha morrido. E aí ela achou melhor, ela viu uma grande oportunidade para ela e ela trabalhou algum tempo na cidade do Porto como professora de inglês. Ela na época estava com os manuscritos do Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série. E parte do cenário que ela compõe ali, na verdade ela se inspirou em Portugal, especificamente na cidade do Porto. Os uniformes de Hogwarts foram inspirados em uniformes de escolas que existem na cidade do Porto. O cenário, como por exemplo as escadas que se mexem, ela se inspirou numa livraria que existe na cidade do Porto, chamada Livraria Lelo. Hoje em dia você pode visitar Portugal, pode visitar a cidade do Porto, pagar uma pequena taxa e entrar para poder verificar essa bela livraria. Quem quiser, dá uma procurada na internet, a Livraria Lelo é realmente belíssima. Mas assim, o eixo principal do que a gente quer tratar aqui é sobre a relação da história real com a narrativa. E o personagem Salazar Slytherin, ou Salazar Sonserina, o fundador da casa de Hogwarts, Sonserina, foi inspirado no ditador português Antônio Salazar. O Salazar, esse período português é chamado de salazarismo, né? Ele esteve no poder até 1970. Ele sobe ao poder português durante a década de 30, no mesmo baile, na mesma levada que vários partidos totalitários chegaram na Europa. Quando a gente estuda o período totalitário europeu na década de 30, a gente verifica o nazismo chegando a tomar o controle da Alemanha, o fascismo tomando o controle da Itália, o franquismo tomando o controle da Espanha e o salazarismo tomando o controle de Portugal. Esses quatro eixos, desses quatro partidos totalitários, eles vão ter diversas características entre si e algumas diferenciações. Mas os quatro são partidos que chegam ao poder de maneira antidemocrática, ou se mantêm no poder de maneira antidemocrática, acho que seria mais preciso. São partidos que vão estar disseminando uma ideia de higiene, de militarização, de anticomunismo, e poucas diferenças vão existir entre eles, mas diferenças fundamentais. Dentro do salazarismo, o que não vai ser encontrado nos fascismos, que geralmente nos partidos totalitários que a gente geralmente estuda, por exemplo, a questão colonial. Portugal, durante esse período, se esforça muito, mas se esforça muito para manter as colônias que ela ainda mantinha na África. Então, quando a gente vai estudar o processo de independência das nações africanas, isso no contexto do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vê o esforço de Portugal para poder manter essas colônias, era parte da política salazarista. E aí, como é um governo antidemocrático, vai ter todo aquele aparelho de Estado, onde você vai ter tortura, onde você vai ter controle de censura, você vai ter uma série de relações. Então a J.K., a escritora de Harry Potter, ela se inspirou no Salazar real para compor o seu Salazar Sonserina ou Salazar Slytherin, dependendo da versão que você teve contato. Só que ela modifica determinadas coisas. Uma outra característica que a gente vai identificar de diferença entre esses partidos totalitários é a questão do preconceito. É lógico que quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente estuda a relação do nazismo com a xenofobia e com o antissemitismo, a gente vai pensar que isso era comum a esses partidos totalitários. Mas não. A principal diferença do nazismo para os outros partidos totalitários é essa noção exacerbada de nacionalismo e de antissemitismo e de preconceito.
E aí eu quero deixar bem claro, existia xenofobia na Europa inteira. Os franceses se sentiam superiores, outras nações se sentiam superiores, mas iniciar um programa ostensivo de extermínio de minorias é uma característica específica do nazismo. A gente não vai identificar isso, pelo menos a moderna historiografia não identifica isso em nenhum dos outros partidos totalitários. Ocorre que quando a JK compõe o Salazar dela, ela mistura essa questão do racismo, da xenofobia, com o Salazar. Porque o Salazar Sonserina, ele quando cria a escola, ele cria na concepção, ele cria junto com os outros bruxos, ele cria na concepção de que, na ideia dele, que não é aceita pelos outros, de que essa escola só deveria receber bruxos de sangue puro e não os nascidos trouxa. Na verdade, a JK está fazendo um paralelo entre antissemitismo, entre preconceito, entre uma série de relações que existiam na Europa naquela época, entre trouxas e bruxos, entre judeus e alemães, entre ciganos e alemães, e a xenofobia em geral, que também era muito forte em alguns pontos na Inglaterra. Embora ela esteja escrevendo no contexto da década de 90, ela ainda recebia uma influência muito grande desse período e dessa xenofobia. Ela está trazendo isso para o contexto do mundo contemporâneo. Então ela mistura o Salazar original, eu não posso aqui dizer se o Salazar era preconceituoso ou não, mas o Antônio Salazar, ele não impõe nenhum tipo de regime de extermínio, o que acontece na Alemanha de Hitler. Então são características incomuns que esses personagens vão ter. A ideia de força e de superioridade vai existir no Salazar português, mas não existe uma ideia de sangue puro ou de sangue ruim no personagem histórico. Pelo menos a historiografia até então não tem nenhum tipo de relação com isso. Então você gostou dos comentários que eu fiz aqui? Você sabia dessas relações? Você sabia que a JK se inspirou em história portuguesa? Se você não sabia, dá uma curtida. Se você sabia também, curte, compartilha, me ajuda a levar essa ideia aí para todo mundo e explicar sempre o que é história e o que é cultura pop sob a luz da historiografia moderna. Obrigado, gente. Valeu. Eu conto com vocês.